Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus. Lindo, lindo, lindo. Olhar e ver vocês assim, cheios, transbordantes da presença do Rei Jesus. Eu vou ser breve, nós temos aqui uma aliança. Hoje vamos reforçá-la mais uma vez. Pode colocar o tema, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia ou acompanhar em Gênesis 8, versículo 20, 21 e 22. E o tema é: e se eu fosse? Já pensou nisso? E se eu fosse? Vamos ler a palavra de Deus. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. 21. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: que foi que Deus disse? Nunca mais, por causa das pessoas, porque é mal desde a sua mocidade, também nunca mais, como fiz desta vez. Versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, frio, verão, dia e noite. Podem sentar, queridos. Promessa de Deus nesse versículo tem se cumprido? Tem, sim ou não, igreja? A promessa de Deus tem se cumprido em nossas vidas, em toda a terra, para todos. Deus fez o sol, a lua e as estrelas, a terra com toda a sua grandeza, para todos. Amém? Mas e se eu fosse Noé? E a primeira parte é o que eu aprendo com Noé. Vamos ver o que nós podemos aprender, só um pouquinho, porque não dá para dizer tudo, por causa do relógio. Mas vamos aprender alguma coisa boa. Quem que gosta de aprender? Hoje pela manhã teve aqui o estudo, não é? Quem aprendeu? Quem veio? Aprendeu? Muito bom. E no próximo domingo teremos estudo também. Estarei aqui, se Deus permitir, com o nosso pastor também, aprendendo mais da palavra de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Tudo isso a gente aprende. Então vamos ler Gênesis 6, versículo 9. Vamos ver o que diz a palavra aqui sobre Noé. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé fazia o quê? Opa! Você tem andado com Deus? Com certeza, senão você não estaria aqui. Mas nós precisamos aprender mais. Íntegro, ali disse, no outro versículo, no primeiro, que Noé era justo e íntegro. Tivemos já em 2019 o ano da integridade. E íntegro no dicionário diz que é completo, inteiro, reto, não te desvia nem para a direita, nem para, mas vai em linha reta, segue os passos de Jesus, completo, totalmente cheio, justo. Coloque o Salmo 1, por favor. Salmo 1 diz: bem-aventurado é aquele que não anda, não se detém, nem se assenta
Você faz isso? Então você é justo. Justo é essa pessoa que não fica, né, envolvido com tudo isso que diz ali. E o Salmo 1 todo explica isso. Você já conhece, leia mais vezes, coma esse salmo, porque ele é muito forte. Mas também Noé era temente a Deus. Fala o versículo, naquela época, como hoje a gente está vendo, corrupção para todos os lados, perdição para todos os lados, mentiras para todos os lados, tudo parece que está virando assim de cabeça para baixo, mas nós continuamos firmes no Senhor, haja o que houver. E aí Noé era temente a Deus, ele não se misturava, ele fazia tudo isso, mas Noé também andava com Deus. Você também anda. Quanto mais você tem intimidade com Deus, você está andando com Ele. Quanto mais você tem temor a Deus, você está juntinho com Ele. Você tem comunhão com Deus, você está com Ele. Ontem eu vim pela misericórdia de Deus, né? Eu sempre tento, e ontem eu consegui, graças a Ele, para o jejum, para a consagração dos obreiros e de toda a igreja. Você pode vir, não sou obreiro. Quem falou? Você é sim, você está sentado, não faz parte do ministério ABCD, mas você é membro da igreja, você é parte do corpo de Cristo. E daqui a pouco você vai renovar, você vai cear? Vai. E quase ninguém levantou a mãozinha. Você vai cear com o rei. Isso é muito grande, isso é grandioso demais para mim, viu, mortal? Você vai renovar sua aliança, uma nova aliança, você vai estabelecer com Deus no seu coração, é você e Ele. É um momento ímpar, é um momento sagrado. E aí, ontem tivemos, aquela foto foi de ontem, eu até me achei nela, ele tirou uma foto muito boa. Então, querida, andar com Deus é isso, juntinho de Jesus o tempo todo. Mas é preciso conhecer cada vez mais o teu Deus, o teu Criador, o teu Salvador, o teu Consolador, que é o Pai Criador, o Filho Salvador, o Espírito Santo, o Consolador. Aleluia. Mas Noé também tinha uma característica linda, maravilhosa, que você também tem: obediência. Gênesis 6, versículo 13 e 14, depois eu falo mais outro. Olha o que diz aqui. Olha você ouvindo isso de Deus, se você fosse Noé. Então disse Deus a Noé: eu não sei o que Deus tem te falado. Talvez não mandou você construir uma arca, mas será que Ele não mandou você construir algo? Então disse Deus a Noé, 2 pontos. Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Olha, ouvir isto. O 14. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com... Por dentro, você precisa ser revestido por dentro e por fora. Daqui a pouco eu vou falar, e se você fosse a arca? Agora eu estou falando, e se eu fosse Noé? O que eu aprendo com ele? Então, agora coloque, por favor, ainda em Gênesis 6, o versículo 22. Leia comigo, igreja. Assim você fez? Quando Deus mandou você fazer algo, vai lá na casa da irmã X. Você foi? Quando
Deus você mandou orar pelo irmão Y? Você orou? A obediência está aí. Foi o que Noé fez. Um absurdo essa ordem, construir essa arca gigantesca. Noé pensou, eu estou ficando louco, não é para eu fazer isso, logo eu. Não sei se Noé era magro, gordo, alto, baixo, forte, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz coisas dele que eu preciso aprender a exercer na minha breve existência. Coloque, por favor, Gênesis 7, versículo 5. Leia comigo. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Deus falou para você, leve esse menino para a igreja. Não era assim, irmã Jurema? Leve essas duas meninas para a igreja, desse tamanho. E ela levou. E elas estão aqui. São bênção. Pois é. Irmã Jurema, elas não querem ir, pai. Elas estão com sono. E não levava, né, irmã Jurema? Pois é. Desculpe eu estar citando a irmã Jurema, mas essa família é referência. Então, amados, Deus mandou você levar o seu filhinho para a igreja. Eu lembro do seu, quando a sua irmã levava lá em Cabo Frio 1, quando era pastora regente lá. Cadê ele? Está enorme. Está ali, olha. Cresceu, era desse tamanho. E Mônica levava. Eu falava, quem é esse, Mônica? É filho da minha irmã. Você levou o seu sobrinho para a igreja? Você chamou a atenção do seu neto quando estava fazendo coisas erradas? Não pode. Os dois meninos estão aqui, eu lembro deles pequenos. Pois é, bênção. É preciso obedecer. Noé fez tudo, diz ali, direitinho. Ali ele já havia feito a arca. Noé fez tudo como Deus havia ordenado. Eu só preciso cumprir o que Deus me ordenou. Hoje Deus falou assim, leva ela para a igreja. Ela não se comunicou comigo, ela está ali sentada, a Cecília. E eu correndo e preocupada com a minha mensagem. Liguei para ela, mesmo assim, às 7 horas. Você vai, amada? Ela não atendeu. Meu Deus, vai ficar. Mas Deus falou, insiste. Ela precisava estar aqui hoje para adorar o Senhor, para renovar o seu voto aqui na mesa. Ela não veio por minha causa, ela veio por causa do Rei Jesus. Mas o que Deus viu em Noé? O que Deus viu em você? O que Deus viu em mim? Coloque Gênesis 6, 9. Olha o que Deus viu em Noé. São estas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É a palavra que está dizendo que Noé era tudo isso. E Deus viu tudo isso em Noé. Deus vê tudo isso que você é em você, as suas qualidades e os meus defeitos. Gênesis 7, versículo 1. Ainda falando de Noé, já vou encerrar Noé para passar para a segunda parte. Mas olha o que Deus disse a Noé. O Senhor disse a Noé, 2 pontos, vamos lá? Entre na arca, você e toda, porque reconheço sorria. Jesus reconhece que você tem sido um servo fiel, obediente à palavra, dedicado, esforçado. Uma ocasião eu congregava em Cabo Frio 2, ainda lá na rua Tubarão. E aí, pastor Nígia veio pregar, eu era presbítera. Aí me chamou no gabinete depois do culto. Aí falou, vou precisar
Não falou que ia precisar, não. A partir de tal dia, já falei com o seu pastor, que era o nosso pastor Renato, você vai lá para Cabo Frio 1, 30 dias, porque o pastor Marcílio vai para o Rio, cobrir as férias do pastor Erivelto, que era o regente na época, e você vai ficar lá com o presbítero fulano de tal. Eu, sim senhor, pastor, sim senhor. Aí ele falou, o obreiro tem que ser experimentado, provado, e a palavra também diz isso. E um monte de outras coisas. Eu, sim senhor, e fui. Foi bênção. Só podia ser, né? Tudo que fazemos na casa de Deus para Ele é bênção. Segunda parte. Não terminei ainda do Noé. Deixa eu só falar mais um versículo aqui, olha. O que Deus viu em Noé. Tá, agora, o que Noé recebeu do Senhor? É pergunta. O que você tem recebido do Senhor? O que o Senhor tem visto em nós? Mas vamos lá. O que Noé recebeu do Senhor? Gênesis 6, versículo 8. É o mesmo que você recebeu, que eu recebi. Porém, Noé encontrou. Porém, eu, Terezinha, você, todos, recebemos o quê? Favor. Favor é graça. Graça é favor imerecido. Recebemos isso, sim ou não? É escola bíblica dominical. Quem recebeu esse favor, dá glória a Deus? Quem recebeu a graça da salvação, dá glória a Deus? É muita coisa. É grandioso. É tremendo. Mas em 2 Pedro 2,5, por favor, coloca. 2 Pedro 2,5, diz que Noé, olha o que Noé também, olha esse Noé, é um exemplo. Isso. E ele, Deus, né? Não poupou o mundo inteiro, mas preservou Noé. Pregador da justiça. E mais 7 pessoas, a família, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus te escolheu. Foi isso que Deus viu em você. Para você também ser um pregador da justiça. Ontem, depois do jejum, foram evangelizar. Não vou poder contar o que ocorreu comigo por causa do tempo. Eu não fui, não podia ir. Mas você que foi, e você que não foi, mas orou pelo que foi, porque quando você não vai, você tem que ficar orando pelo que foi. Você é a base, você é a munição do missionário, você é a munição daquele que faz o ide e pregai, e a munição é a oração. Sem oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração é o quê? É o quê? Muito poder. Seja cheio desse poder de Deus. Ore, ore e ore. Eu vou para a segunda parte. Pode colocar, meu bem. E se eu fosse a arca? Quem quer ser uma arca aí? Na Bíblia de Estudo, mostra como ela era, quadrada. Então, amados, e se eu fosse a arca? Gênesis 6, versículo 14, 15 e 16. Vamos ouvir sobre a arca. Façam uma arca de tábuas de cipestre. Quando Deus criou o homem, Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Perfeição. Nela você fará compartimentos e a revestirá de betume por dentro e por fora. Não pode ficar brecha. Você foi gerado para estar todo fechado por dentro e por fora, protegido para que não tenha brecha, porque o inimigo entra pela brecha, sorrateiramente. O 15. Deste modo você a fará.
Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura? Esse era o tamanho da arca. Eu fiz uns cálculos, depois eu vi também, e vou falar sobre ela. Mas a arca, a palavra arca hebraica, no hebraico significa objeto apropriado para flutuar. Flutuar no dicionário é boiar. E aí eu falei, mas e se eu fosse a arca? Aí Deus falou, você foi gerada não para afundar, mas para estar em cima. Não vai afundar, você não vai afundar. Você foi gerado por Deus para estar sempre em cima, de pé. E ainda que haja dores, perdas, doenças, dificuldades, desemprego, fome, mas você não vai ficar embaixo. Você vai flutuar no Espírito. Aleluia. Aí, falar sobre a arca. A arca de Noé era semelhante a uma barcaça de tamanho colossal. Calcula-se que a arca podia comportar cerca de 7.000 tipos de animais. Caramba! Deixa eu olhar a hora, meu Deus. Já colocamos Gênesis 6, 14, 15, bota o 16. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro, coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Aí eu falei, se eu fosse a arca, olha só uma porta. A porta do meu coração tem que estar ali. Só abrir para coisas boas, para bênçãos. E aí eu falei, peraí, se essa arca era tudo isso, era uma barcaça de tamanho colossal, e que podia abrigar 7.000 tipos de animais, e eu? Aí eu fui lá no livro, que eu tenho uma mensagem ali já também pronta, mas eu peguei só isso aqui, o nosso cérebro. Cadê teu cérebro? Bote a mão aqui. Abriga nada mais, nada menos do que 10 bilhões de neurônios. Cada um deles ligados a outros 10.000, o que significa 10.000 informações. 10.000 informações recebidas. Olha só que coisa tremenda. Mas recebidas não no ano e ano, ao mesmo tempo. Então o teu cérebro, você como arca, é muito maior que a arca de Noé. Dá glória a Deus, amados. Você é tudo isso. E quem foi que te fez? Aí fui mais além, mas espera aí, está falando só do cérebro. Eu quero mais. O corpo. Quantos ossos tem seu corpo, você sabe? Quem sabe quantos ossos tem o corpo? 206 ossos. Caramba, você ia pesar sei lá quantos quilos, mas olha a perfeição de Deus. Lá no livro descreve como é o osso. Caramba, fiquei assim, olha, de madrugada. 206 ossos. Isso é colossal. Isso é tremendo. Então, se arca significa flutuar, mais uma vez eu insisto com você. Você foi gerado para boiar, para estar por cima e não por baixo. E não afundar jamais. Isso. E não afundar. Mas o que eu tenho feito como arca? Me enchido? De que eu tenho me alimentado? O que tem enchido o meu cérebro? O que tem enchido o meu corpo? Os meus ossos?
o meu coração? O quê? Como arca, ela estava cheia só de coisas que Deus mandou Noé colocar. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem fez a arca? Vamos lá, esse lado. Quem fez a arca? Noé? E esse lado, quem fez a arca? Quem fez a arca? Vamos lá, igreja. Noé? Quem fez a arca? Noé? Perfeito. Deus fez a arca, amados. Deus também gerou você. Não, foi o óvulo, foi isso. Foi Deus. Dá para entender? Porque se Deus não estivesse ali naquela hora, não teria gerado nada. O Espírito do Senhor se faz presente em tudo. Ele apenas, Noé, executou. Deus falou, faz a arca assim, assim, disse tudo. É porque não dá para dizer tudo por causa da hora. Mas depois você lê na sua Bíblia, como Deus foi explicando para Noé tudo, e Noé só fez ali, mas ele não teve trabalho nenhum, ele só executou. Imagina se ele faz uma arca e Noé ia ficar, como é que eu faço essa arca? Aí eu ia ficar também, como é que eu vou fazer isso aqui, pai? Vai dar aula para as crianças, como é que eu vou fazer essa aula? Mas Deus te instrui na madrugada, durante o dia, o tempo todo. Deus diz para você, compra isso assim, assim, e constrói uma casa, compra um terreno, constrói uma casa, vai embora dessa cidade para outra. Não é assim, presbítera Conceição? Estávamos lá e falamos, vai embora. Não foi, pastor? Estava lá. Quem veio de lá, não sei, de algum lugar para cá, para essa cidade? Levanta a mão aí, bem alto. Oh, glória a Deus, você é obediente. Deus mandou você vir aqui com um propósito. Para você ganhar almas, ganhar vidas nesse lugar. Quem está aqui porque algum dia alguém daqui entregou o folheto e convidou para vir à igreja? Vamos lá. Aleluia! Quem mais? Sempre tem, ainda que tenha um, tem festa no céu. Efésios 5:18. É disso que eu tenho que encher a minha arca. Já está no meu primo? Estou falando da arca agora. Olha o que diz aqui, eu como arca. Leia comigo. Vamos lá? Efésios 5:18. É assim que eu como arca tenho que ser com os meus 206, né? Ossos, 206 e com os meus 10 bilhões de neurônios, aleluia. Leia, igreja. E não... Deixa o quê, igreja? Só ouviu um murmúrio. Vamos lá, outra vez. E não... Pois isso leva... Quem quer ser cheio do Espírito? Quem está cheio do Espírito? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Você está cheio do Espírito Santo. E isso, dinheiro nenhum no mundo compra ou paga. Como arca, eu preciso colocar dentro de mim, deixar o Espírito Santo entrar e fazer morada. Tem mais, Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é... Lindo, né? Eu vou para a terceira parte, porque o relógio não consegue parar. Quando eu sou a oferta. Gênesis 8, versículo 20 e 21. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, o que ele fez? Para aí. Ofereceu um holocausto, uma oferta,
Mas aí Deus falou que essa oferta já passou, nós sabemos. A oferta hoje, 2 de fevereiro de 2025, o ano da novidade de vida. A oferta tem que ser eu, você. Olha que coisa linda. É isso aqui. Bota o 21 agora. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: que aroma agradável foi esse que ele aspirou? Da oferta de Noé. Mas ele aspira também a tua oferta quando ela tem um aroma agradável. Quando você oferta verdadeiramente, com a alma, com o coração. Mas não estou falando de dízimo, não estou falando disso nem daquilo, estou falando de coisas sobrenaturais, espirituais. Adoração. Que louvor eu tenho dado a Deus. Como eu tenho feito a obra de Deus. Como? Com o coração apertado, reclamando, igual não sei o quê. Não. Com alegria em todo o tempo. Diz a palavra de Deus assim: servir ao Senhor com alegria. É o Salmo. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Essa é a tua oferta. Coloca, por favor, Gênesis 8, 1. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Porque aqui a história é do dilúvio. Aí, para que haja um entendimento. Choveu quanto mesmo? 40 dias. E aí, quem estava dentro da arca não sabia o que estava acontecendo lá fora? Sabia? Como? Tudo fechado, tudo calafetado, não tinha uma brecha, nem podia, porque a água entra, o inimigo é assim, não pode ter nenhuma brechinha que entra. E Noé ficou ali com a sua família, os animais, em obediência. É preciso ficar em obediência. Noé ficou sem ouvir Deus. 150 dias, Deus não falou com Noé, diz a palavra de Deus. 150 dias. Quanto é? Quantos meses são? Quem diz logo aí? 6. 30. 6 vezes 5? E agora, quanto é mesmo? 5? O pastor está certo. Olha eu contestando o pastor, meu Deus. Eu nem sou boa de matemática, mas na minha cabeça era 6 meses. Mas não era 5, ou 6, ou 7, ou 10. Eu não sei quanto tempo você está esperando essa resposta. Mas eu sei de uma coisa. Ela virá. Porque ela veio para Noé. Noé nem estava, talvez, esperando naquele dia Deus falar com ele. Mas a palavra diz que Deus se lembrou de Noé. Acabamos de ler. Então, Deus se lembrou. Deus se lembrou de você. Deus se lembrou da sua família. Deus se lembra sempre, Ele não esquece. E aqueles 150 dias ali de silêncio, Deus estava trabalhando. Deus estava, Ele não estava largado Noé para lá, ó, Noé se vira, não. Deus não esqueceu de Noé, Deus não esquece de nós. A fé de Noé estava sendo provada, como a sua e a minha tem sido provada. A nossa fé precisa ser provada. Como eu falei antes, o pastor falou para mim, o pastor Nígia, o obreiro precisa ser experimentado, provado e aprovado. Oh, é isso aí, amados, é isso. Há quanto tempo você espera essa resposta de Deus? Mas eu e você às vezes ficamos ansiosos. O problema é como eu espero. O problema não é esperar, é como eu estou esperando. Como Noé ficou ali dentro daquela arca. Lamentando, chorando ou louvando e adorando o seu Deus.
Será que é assim que eu tenho que esperar? E devemos sempre confiar que Deus vai agir de novo. Aí eu lembrei daquele louvor que diz assim: Deus proverá de novo. Não tem esse louvor? Tem? Deus proverá de novo. Deus proverá de novo. Confia. Noé ficou dentro daquela arca. Aí essa conta eu não errei. Fui mostrar para o pastor. 377 dias na arca. 377 dias na arca. Ou seja, 1 ano e 12 dias. Aí eu trouxe para o atual, né? Teria sido o ano, talvez você ficou esperando, de 2024. Todinho, mas na imersão da palavra, mergulhando cada dia, e agora você, desde o dia 12 de janeiro, que completou os 377 dias, você está vivendo em novidade de vida. Dá glória a Deus. Aí eu fico, como Noé ficou, e a sua família, 377 dias dentro daquela arca, esperando. Já vou encerrar, porque está em cima. Versículo 22. Mas não vou ter aqui. O versículo 22 de Gênesis. Isso. 8, 22. Isso mesmo. Olha a promessa. Promessa para Noé. Não, é aquele mesmo, amor. 8, 22. É o 8, que é o tema inicial. 8, versículo 20, 21 e o 22, que eu te falei para fechar. Olha a promessa. Leia, por favor. Enquanto durar... Não. Deixa lá o versículo. Só o 22. Enquanto durar a terra... Tem sido assim. Você tem semeado? Temos que semear, porque ele falou ali que haverá semeadura e colheita. Quando eu semeio a palavra de Deus, a colheita vem. Porque ele diz que a palavra dele não voltará vazia. E aí, para fechar, eu vou falar da aliança que Deus fez com Noé. Gênesis 9, versículo 8... e 9. Deus também disse a Noé e aos seus filhos. Vamos lá? Foi só para Noé? Foi só para Noé? Para nós também. Estabeleceu uma aliança com você e com a sua família. Mas a aliança atual, que nós vamos agora fazer parte, agora, em 2025, João 3,16. Estou encerrando, mas é como o pastor Níger fala, o culto não acaba aqui. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Mas estabeleceu essa aliança, e tem a aliança que está, daqui a pouco o pastor vai ler aqui na ceia, não é? Que esse sangue é o sangue da nova aliança. Essa aliança que foi estabelecida por Deus com a humanidade, dando seu filho, é o sangue de Jesus. Por isso é que eu quis ler esse versículo, porque ele amou de tal maneira todos nós, que ele nos deu o seu filho, para morrer lá na cruz, derramar o seu sangue, para que todos nós que cremos nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Amém.